Como igreja hoje para uma noite tão importante, né? Que é a ceia do Senhor, ou participarmos da mesa do Senhor. Amém? Eu não sei você, irmão, mas eu tô leve. Existem reuniões e reuniões, né? Porque hoje eu nem quero fundo musical, irmão. Pode tirar o fundo musical. Existem reuniões e reuniões. E às vezes a gente olha para o lado, a gente vê pessoas se derramando. E ao invés de a gente entrar no mesmo espírito, a gente fica pensando, por que a pessoa está assim e eu não estou sentindo nada? Eu vou falar por quê. Porque você está olhando para a pessoa e está pensando por que não está acontecendo nada com você. E Deus, irmãos, Ele se manifestou de uma forma diferente hoje aqui. Aleluia. Sabe, a gente pode sentir um pouco aquilo que Paulo falou um dia e deixou escrito, que a presença de Deus constrange a gente. E essa presença está dentro de você, irmão. Ninguém é mais especial do que ninguém aqui. Essa presença está dentro de você. Em nome de Jesus. Vamos orar antes de ler a palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos essa noite para cultuar ao Senhor. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, mas pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento agora, Pai. Porque agora o Senhor vai falar com os teus filhos. Que eu não fale nada de mim, Pai, ou nada da minha mente. Que o Senhor tome a minha vida nesse momento e me use como canal de fala para a tua igreja, para o teu povo. Essa igreja aqui é tua, esse povo aqui é teu. Então fala o que precisa ser falado em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra perfeita. Quando Deus vai fazer a terra, Ele cria a terra perfeita. E por que a terra era perfeita? Porque não existia ou não havia o pecado. Então tudo que Deus criou ou tudo que Deus fez era perfeito, porque não existia o pecado. Tudo de ruim que nós vemos na terra hoje, todas as desgraças que acontecem nesse mundo, é consequência do pecado. Imagine você uma terra onde não há morte, não há enfermidade, não há doença, né? Não tem sofrimento, não há dor, não há angústia. Imagine uma terra onde não há problemas, né? Nós somos tão acostumados com problemas, mas imagine uma terra, um local onde não há problemas, onde não há brigas, onde não há inveja, onde as pessoas vivem em perfeita harmonia. Essa terra, ou essa era a terra que Deus criou, e ela deveria de continuar dessa forma, sem problema, sem morte, sem sofrimento, sem angústia, sem dor, porque Deus criou uma terra dessa forma. Mas pastor, se Deus criou dessa forma, e nós estamos vivendo tudo ao contrário hoje em dia,
Como que nós chegamos a esse caos que nós estamos vivendo hoje? O nosso norte sempre é a Bíblia, não é aquilo que a gente acha, né? Então vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Pode colocar na ACF. Não, deixa aí mesmo. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, presta atenção, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha aqui para mim. A terra era perfeita, tudo muito bom. Mas nós acabamos de ler que por um homem o pecado que não estava no mundo entra no mundo. E o que acontece? O que a mesma Bíblia que nós lemos o versículo vai falar? Que o salário do pecado é a... Aí começa todo o problema. O que é um salário? Vocês que trabalham, nós que trabalhamos, nós recebemos um salário todo mês. Qual é o significado desse salário? O que significa esse salário? Merecimento. Uma palavra, né, para a gente entender melhor. Fruto do trabalho, mas merecimento. Trabalhei, então eu mereço receber o salário. Então a Bíblia diz e Deus diz que o nosso merecimento é a morte. Porque o salário do pecado, ou seja, todos pecaram, então todos merecem a morte. Amém? Antes do homem pecar, a terra estava perfeita. Né? Algo tão difícil de a gente se lidar com a morte, não tinha morte na terra. O ser humano, por que o ser humano não consegue lidar com a morte? Porque o ser humano não foi feito para morrer. Então por isso que quando uma pessoa morre, um ente querido morre, a gente fica triste, porque nós éramos para ser eternos. Nós somos, deixa eu melhorar, senão o pastor está pregando heresia. Nós somos eternos, mas não era para ser, mas não éramos para morrer. Nós somos ainda eternos, mas não era para ter essa separação da morte entre nós. Então por isso que é tão difícil quando morre um ente querido, porque não era para ser dessa forma. Então, quando Deus criou a terra, tudo era perfeito. Né? Às vezes a gente lê, já viu aquela revistinha Sentinela, que é, não leia aquilo, irmão, só veja a capa, pelo amor de Deus. Porque uma vez eu fui visitar um irmão que congregava aqui, o irmão estava fazendo curso com eles lá na casa deles. Aí não tem como, né? Mas vamos lá. A Sentinela tem aquelas capas, né, daqueles jardins todos bonitos. O mundo era assim. Imaginemos que o mundo era lindo, colorido, porque não tinha sofrimento. Não tinha morte. E por que não permaneceu assim, pastor? Diga por quê. Porque Adão decidiu desobedecer a Deus. Adão decidiu desobedecer a Deus. E quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado que não existia no mundo entrou. Então agora virou uma bagunça. Por quê? Porque o pecado que não estava no mundo agora está. Entenda isso, irmãos. Tudo que tem de ruim na terra é consequência do pecado. Diga comigo, tudo que tem de ruim na terra é consequência do pecado. Então olha só, o pecado entrou no mundo. O problema começa. Romanos, bota no versículo 19. 5:19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores. Repita comigo, foram feitos. Agora olha só aqui.
O que você entende com essa palavra foram feitos? Tem pessoas que dizem, olha aqui para mim, para a gente entender. Olha, quando eu nasci, eu não era pecador. Foi passando o tempo, fui perdendo a minha inocência, eu fui me tornando um pecador. Mentira. Mentira. Nós fomos feitos pecadores. Ou então a Bíblia é mentirosa. Por como assim, pastor? Eu nasci pecador. Diga, eu, sem medo, pode falar. Eu nasci pecador, fala. Olha só, esse celular aqui, ele foi feito um celular, certo? Ele nasceu um celular. Se alguém perguntar assim, o que é isso? Você vai dizer, é um celular? Desde quando? Desde que ele foi feito. Sim ou não? Ele não era um microfone e se transformou num celular. Ele foi feito um celular. Então o texto diz que pelo pecado de um homem, Adão, toda a raça humana foi feita pecadora. Está conseguindo entender? Pelo pecado de um homem, todos os outros foram feitos. Diga assim, feito pecador. Agora presta atenção, irmão. E a gente precisa entender isso daqui. Eu sei que é difícil entender, mas é necessário entender. Nasceu uma criança hoje. A coisa mais linda. O que ela é? Se ela crescer e não se decidir por Cristo, por quê? Porque ela nasceu pecadora. É o que a Bíblia nos ensina, pela desobediência de um, todos foram feitos. Por isso que Davi já entendia isso lá no Antigo Testamento, ele diz assim, ó, em pecado me concedeu minha mãe. Uns vão dizer que a mãe de Davi adulterou, né? Mas naquela época, se tinha 10, 15 homens, era normal naquela época. Mas Davi, lá na Antiga Aliança, já entendeu, em pecado me concedeu minha mãe. Ou seja, eu nasci pecador, eu vim a esse mundo pecador. Então a criança nasceu hoje, a coisa mais linda, o que ela é? Então, presta atenção. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu fui feito pecador. Por quê, pastor? Porque eu herdei de Adão o pecado. E Adão nasceu pecador? Não. Adão foi o único homem que se tornou. Adão não nasceu. Ele decidiu pecar. Agora observe. Para nós não houve escolha. Mas pastor, eu nunca pequei. Ok. Então você é um pecador que nunca pecou. Mas quem nunca pecou é meio difícil, né? Só que não se engane, irmãos. Olha aqui para mim e presta atenção. Nesse cenário aqui que eu estou falando, não tem jeito de dar certo. Como assim? O que você acha que alguém que nasce pecador vai fazer? Pecar. Alguém que nasce pecador, uma pessoa que nasce pecador, vai pecar. Eu já falei aqui, um pé de manga vai dar o quê? Manga. Um pé de goiaba vai dar o quê? Goiaba. O pecador, nasceu pecador, vai fazer o quê? É só uma questão de oportunidade. Na primeira oportunidade a pessoa peca. Não tem jeito. Então nós temos aqui alguns problemas. O primeiro problema que nós estamos vendo no texto é: Deus criou um mundo sem pecado e o pecado entrou no mundo. Primeiro problema. Segundo problema. Todos os homens depois de Adão, então, quando eu falo homens, é homens e mulheres, né? Toda a humanidade depois de Adão foi feita pecadora. E aí tem um outro problema, que está em Romanos 7:19. Abra para nós ler. Então, primeiro problema, o pecado entrou no mundo.
Segundo problema, toda a humanidade depois de Adão foi feita pecadora. E agora tem um outro problema, Romanos 7,19, que vai dizer o seguinte: porque não faço o bem que quero. Romanos 7,19. Aí. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Agora olha o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aqui para mim. Primeiro problema: pecado entrou no mundo. Segundo, todos os homens, toda a raça humana depois de Adão foram feitos pecadores. Terceiro, o pecado escolheu uma casa. Diga, quem é a casa? Eu. Então tem 3 problemas. Deus criou o mundo sem problema algum. Mas começou pelo primeiro problema, que o pecado entrou no mundo. Depois todos os homens, toda a raça humana, depois de Adão, foi feita pecadora. E agora o pecado escolheu uma casa, que sou eu. Olha o que o versículo 19 diz. Porque não faço o bem que quero. Ou seja, não sou eu que faço. Eu não consigo fazer o bem. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Logo, não sou eu que estou no controle. Presta atenção, olha aqui para mim. Se eu quero fazer o bem, e eu não consigo fazer, e eu não quero fazer o mal, e eu faço o mal, lógico que não sou eu que estou no controle. Pastor, não entendi. Não entendi o que o senhor está falando. Se eu quero fazer o bem, eu não consigo. Se eu quero fazer o mal, esse eu consigo. É simples a gente entender. Nós precisamos entender que existe um ser dentro de nós chamado pecado que mora em mim. É como se uma outra pessoa morasse dentro de nós. E essa pessoa tem vontades, desejos, paixões, pensamentos, e essa outra pessoa está dentro de nós tentando assumir o controle da nossa vida 25 horas por dia. E houve silêncio no céu. Quando há silêncio é legal, irmãos. E aí, o que eu quero explicar hoje, irmãos? O que eu quero mostrar na Bíblia para você? A diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Porque nós fomos condenados pelo pecado. Ou já tinha pecados antes de comer o fruto? Então eu vou concluir a mensagem antes, porque assim eu fico com a coceira na garganta. Qual que é o pecado que nós somos condenados? Comer o alimento errado. Era para comer de Cristo, a árvore da vida. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos condenados por esse pecado, de não seguir a Cristo, de não se alimentar de Cristo, de Cristo não ser o centro da nossa vida. Então, não sou eu que estou no controle da minha vida, é outra pessoa que está no controle, que mora dentro de mim, tentando assumir esse controle. Então eu quero fazer o bem, mas a pessoa que habita dentro de mim quer fazer o mal. Diga assim: o pecado que habita em mim, é ele que toma as decisões. Olha só, quantos de nós aqui já falamos assim? Não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. A partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou fazer assim. Conseguiu fácil, né? Como é fácil conseguir. É só falar: a partir de hoje eu vou fazer assim. E consegue. Não é assim não. É difícil. Porque tudo sai fora do controle por causa dele. O pecado no singular. E ele está conosco desde o dia que nós nascemos. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que boa parte das coisas ruins que fazemos
Não somos nós que fazemos, é o pecado. Que legal, pastor! Eu sabia que era para eu vir para a igreja hoje, que tinha uma palavra para mim, e o senhor está falando isso, então eu estou me isentando de tudo. Já que é o pecado que faz tudo de errado, então eu não tenho culpa nenhuma. Uhul! Aí, que bom que o senhor está pregando, pastor, isso, hoje. Que legal! Eu sabia que Deus não ia me desamparar. Não. Absolutamente não. Porque nada te isenta. Diga por quê? Porque esse pecado mora onde? Em nós. Então, se mora em mim, tudo que eu faço faz parte de mim. Ou seja, se eu vou fazer algo, sou eu que estou fazendo. Se eu deixo ele controlar a minha vida, a culpa é minha. Então vamos recapitular. Deus criou o mundo perfeito. Primeiro problema, o pecado entrou no mundo. Segundo problema, eu nasci, nós nascemos, todos nascemos pecadores. Terceiro problema, além de nascer pecador, o pecado decidiu morar em mim. Como resolver isso? Se Deus criou tudo perfeito, o pecado entra no mundo, eu nasci pecador, e além de nascer o pecado, começou a morar dentro de mim, me escolheu como casa. Como que eu vou resolver isso, será? Ou como que nós vamos resolver isso? Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. Meu estômago está roncando. Vamos lá, Efésios 1, 5 diz assim: nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu pecado. Bota na NVI esse versículo aqui. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça. Olha aqui. Qual a diferença entre pecado e pecados? Guarda isso. O pecado é aquela pessoa que habita, que mora em nós. Os pecados são as atitudes que eu tomo. Vamos melhorar. Contei uma mentira. É uma atitude que eu tive de mentir. Por causa do pecado que habita em mim, eu menti. Então o pecado mora em mim. Pecado, né? Pecado no singular mora em mim. Pecados, atitudes que eu tomo. Roubei, menti é uma atitude por causa do pecado. Roubei, eu cometi um pecado. Mas esse pecado não é o que mora em mim. Essa pessoa que habita em mim me fez roubar. Conseguiu entender? Ou ficou meio confuso? O pecado mora em mim. O pecado é a árvore que eu falei, acho que semana passada. Se eu não arrancar a árvore, é questão de tempo dos frutos aparecerem. Então o pecado mora em mim, e esse pecado que mora em mim faz eu tomar atitudes pecaminosas. Agora melhorou. O pecado que mora em mim faz eu tomar atitudes pecaminosas. Solução. Qual é a solução? Versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, todos os pecados que você cometeu são perdoados pelo sangue de... Roubou. Ele te perdoa? Mentiu? Perdoa? Tudo que você fez já foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que você fez já foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é tudo que você vai fazer. Senão vão dizer, o pastor está dizendo que agora pode pecar. Tudo que você fez foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Resolveu o problema então, né? Não. Por que não? Porque nós falamos de 3 problemas, nós resolvemos apenas um.
os atos pecaminosos. Todos os atos pecaminosos, o sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todos os atos pecaminosos que nós cometemos. Mas tem mais alguns. Lembra que eu falei do pé de goiaba, do pé de laranja, que a árvore precisa ser arrancada pela raiz? Então o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. Só que ele não resolve todo o problema. Ele não resolveu o problema do pecado que habita em mim. E agora nós vamos conseguir entender o comportamento de muitas pessoas dentro das igrejas. Por quê? Os pecados são perdoados. Só que o pecado, nós precisamos ser libertos e não perdoados. Do pecado da árvore, nós precisamos de libertação, não de perdão. Porque o pecado, a árvore, ela quer nos escravizar. Vamos para a Bíblia. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Diga assim, está na CF, tá? Diga assim, o pecado... Não, fala com fé. O pecado está querendo dominar o meu corpo. Então, olha só. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha aqui para mim. O pecado que habita em você tem desejos. E qual é o problema? Ele não tem corpo para realizar os desejos dele. Então ele vai querer um corpo. E para ter esse corpo, ele precisa governar esse corpo. Porque todos os atos pecaminosos, para serem pecados, precisam de um corpo. Porque a gente não vê espírito pecando por aí, né? Alma penada pecando. Então, pecado precisa de um corpo. O pecado precisa... olha só. O pecado tem desejo, o pecado tem vontade, só que ele não tem corpo. Aí apareceu o Charles na Terra. Charles nasceu, ele para dentro do Charles. E aí o Charles vai crescendo. Irmão, isso daqui explica muita coisa. Isso daqui explica muita coisa. Explica porque as crianças desobedecem. Explica porque as crianças ou as pessoas já têm vontades e desejos desde pequena. Porque o pecado já está dentro delas. Então, o pecado estando dentro delas, ele quer que a vontade dele seja feita. Aí tem o Charles, e o pecado vai entrar dentro do Charles e vai tentar dominar o corpo do Charles. Versículo 13, passa. Vamos ler de novo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque se ele reinar, ele vai querer fazer as suas vontades. Versículo 13. Olha só. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha aqui. Não apresentar os vossos membros ao pecado. O que você está olhando? Quais são as coisas que os seus olhos estão vendo? O que você está assistindo? Você está apresentando os seus olhos, que são membros, ao pecado? Aonde você está pegando? Paulo está dizendo aqui, não apresenteis os vossos membros ao pecado. Ou seja,
Da onde vêm as mortes, da onde vêm as guerras? Tudo do pecado, tudo daqui. Então não apresente os olhos para o pecado, não apresente a mão, não apresente os pés, não vá onde o Senhor não quer que você vá. Não pise onde o Senhor não quer que você pise, não pegue o que o Senhor não quer que você pegue, não olhe, não fale, não tome, não coma aquilo que o Senhor não quer que você coma ou beba. Então o que eu tenho que fazer? Apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha aqui para mim, irmão. Olha o que está falando aqui. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Para Deus, aqueles que não têm Cristo, que estão andando nessa terra aqui, são tudo morto. E nós temos que nos apresentar como vivos dentre os mortos. Aí eu faço uma pergunta. Nós estamos nos apresentando como vivos ou estamos querendo morrer junto com eles? Diga assim, os membros. Ou eu vou apresentar eles para servir ao pecado, ou eu apresento eles para servir Deus. Sabe quem vai decidir isso? Olha para o teu irmão e diz assim, ó, você decide. Olha e fala de novo, você decide. Apresentar os seus membros para servir o pecado ou servir a Deus. Ah, pastor, mas eu estou meio assim. Uma observação. Não existe muro. Pastor, eu não vou emprestar minha boca para Deus falar. Se você não quer emprestar sua boca para Deus falar, não existe muro. Quem vai falar através da sua boca é o diabo. Se você não quer usar suas mãos para fazer a obra do Senhor, não tem muro. Quem vai usar suas mãos é Satanás. É simples. Não existe ficar em cima do muro. Tem um livro chamado assim, ó, O Muro é de Armínio. Quem entende quem entende um pouco de Bíblia. Então, quem fica em cima do muro e não tem uma posição, talvez. Não. Com Deus é uma posição clara. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu faço, ou eu não faço. O muro não existe para as pessoas que servem a Deus. Aí, irmãos, vem uma disputa que a Bíblia chama de carne versus espírito. E tudo é uma decisão. Mas, pastor, se o Senhor leu ali que para os pecados tem uma solução, que é o sangue de Jesus, e o pecado tem solução também? Tem. Sabe qual é a solução para o pecado? Diga qual? Morrer. Ele não está no nosso corpo? Então tem que crucificar a carne. Não é morrer literalmente. É crucificar a carne. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, 24. Quem é de Cristo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se eu sou de Cristo, eu matei as minhas vontades ou as vontades da carne. Já foi crucificado com Cristo. Então todas as vezes que eu faço uma coisa que Deus não quer que eu faça, na verdade eu tô fazendo porque nós que somos de Cristo, porque eu estou alimentando mais o pecado do que o espírito, ou seja, estou alimentando mais a carne do que o espírito. Por quê? O pecado mora na carne, ok? No momento que você crucifica a carne, ela morre junto. Não entendi, pastor, esse negócio de crucificar a carne. Vou falar. O que é crucificar? O que é matar a carne? Negar as suas vontades. Toda vez que você faz a tua vontade,
você está fazendo a vontade do pecado. Eu vou... Olha, presta atenção, irmãos. Não é para intimidar ninguém, é falar a realidade. Hoje eu não vou para a igreja porque tenho um compromisso. Você está fazendo a vontade sua ou a vontade de Deus? Fala, irmão, a sua ou a de Deus? A sua, então você está fazendo a vontade do pecado. Porque a vontade de Deus é que você esteja reunido em comunhão, em comunidade, para sair daqui mais parecido com Cristo. Se eu tenho algo a fazer e eu deixo de fazer aquilo, ou melhor, se eu tenho algo para fazer, agora eu vou para os homens. Sexta-feira tem reunião dos homens às 7h30 da noite aqui. Se os homens que não estiverem aqui 7h30 da noite, pode ter, eu vou falar francamente para vocês. Se não estiver aqui, está fazendo a vontade da carne. Porque tem um compromisso marcado onde você congrega. E nós precisamos deixar de ser infantis, irmãos. Chega um momento que a gente tem que deixar de ser criança mimada e entender o que é certo e o que é errado. Então, o pecado que mora em mim, a carne que está em mim, tem as suas vontades. E toda vez que eu não crucifico ela, a vontade dela vai prevalecer. Olha o que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. É todo dia que tem que morrer. É todo dia que tem que carregar a cruz. Até quando? Até Jesus voltar ou até quando ele nos chamar para a glória. Não é negar hoje. Eu vou negar hoje, estou indo no culto hoje, domingo. Amanhã eu começo a fazer todas as minhas vontades. Não, irmão. Não é dessa forma. Quem falou que é assim? É tomar a cruz diariamente. Agora, presta atenção que essa aqui é uma chave que pode mudar o teu jeito de ver as coisas. Quem não consegue negar as suas vontades, mas é mais forte que eu. Eu quero fazer isso. Eu fiz isso até agora. E por que agora que eu estou na igreja e eu sou livre eu não posso fazer? Quem não consegue negar as suas vontades, permanece escravo do pecado. Por que escravo do pecado, pastor? Porque não faz o que quer fazer. Faz o que o pecado quer fazer. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas pessoas antes de dar um trabalho para as pessoas fazerem na casa do Senhor. Porque se elas pensam só na vontade delas, elas não vão fazer a vontade do Senhor nunca. E aí você pensa assim, porque eu não tenho oportunidade, mas você está fazendo só a tua vontade, meu irmão. E quando isso daqui, quando se reúne, é o corpo de Cristo. Se não tiver a motivação dentro de cada um de nós, de fazer o corpo de Cristo avançar, se movimentar e crescer, nós estamos fazendo a nossa vontade. E a nossa vontade, eu falei algumas semanas atrás, é como aquele pano com a menstruação feminina, cheirando podre para Deus. Trapo de imundícia. Essas são as minhas vontades para Deus. Então, eu só vou ser liberto do pecado o dia que eu decidir não fazer mais as minhas vontades. O que tem que ficar claro para nós? Pastor, eu cometi muitos pecados. O sangue de Jesus te perdoou de todos. Não fique preso em nada, irmão. O sangue de Jesus te libertou de todos. Só que, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Aí, cruz. Negar as tuas vontades, as minhas vontades. Negar a nós mesmos. Voltemos lá em Romanos 6,16.
Não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você fizer aquilo que a carne quer, escravo do pecado. Você já conversou com alguém que está com problema? Ou conversou com Deus, né? Melhor a pergunta. Já conversou com Deus? Já conversou sobre Deus com alguém que está com problema? Algumas pessoas não vão acreditar. Antes de você crente, talvez você também não acreditaria. E vou pegar mais pesado ainda, talvez você está aqui hoje e você não acredita ainda que isso daqui tudo é Deus. E, irmãos, o grande problema que me leva a ter uma vida separado de Deus é não comer o alimento certo. E o que mais tem hoje, isso daqui é muito sério, o que mais tem hoje é pessoas comendo a comida errada. E quando se come, hoje eu vi eu estou num grupo do Brasil inteiro, colocaram uns vídeos lá, eu não falo naquele grupo, mas eu só vejo as situações. Colocaram uns vídeos lá falando de morte, de levou cativo o cativeiro, tal. E um ancião que está naquele grupo lá, que já tem seus 70 e poucos anos, ele colocou uma mensagem assim, ó. O grande problema desse grupo aqui é que não se filtra as coisas que vão postar. As pessoas assistem algo na internet e colocam aqui como se fosse doutrina. Se não tomarem decisões, eu vou me retirar. E o cara escreveu vários livros já. E ele disse assim, ó, se não tomarem decisões, eu vou me retirar desse grupo. Por quê? Porque não se filtra. Aí eu pergunto, aquilo me fez pensar, será que nós filtramos aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente assiste, ou aquilo que a gente lê? Porque eu tô ficando careca literalmente de falar, irmãos. Nem tudo que fala, ou nem todos que falam de Deus são de Deus. Nem todos que ensinam Bíblia são de Deus. E aí a gente levanta bandeiras, né? Olha só como que são os cristãos do ano de 2025. Ou de um tempo para cá, não só de agora. Mas nós levantamos bandeiras. Ah, porque eu sou da igreja tal. Eu sou da denominação tal. Eu cresci, nasci católico, vou morrer católico e vou ser católico o resto da minha vida. Aí vamos para a Bíblia. O que Paulo diz? Uns dizem que são de Apolo. Outros dizem que são de Paulo. E outros dizem que são de Cristo. E eu digo que vocês são crianças. Porque vocês estão brigando por placa e estão deixando o mais importante de lado, que é Cristo. Aí uma vez, quem já é mais velho aqui, já sabe que eu já contei essa história. Chegou aqui a gente tinha um pessoal que fazia o louvor aqui, aí tinha o cara que cantava carrom, tocava carrom, e aí ele trouxe um pessoal lá de outro estado. Aí o pessoal chegou aqui e disse, no primeiro culto eles falaram assim, ó, leram o Salmo 23 para mim. Eu apareci na frente deles, fui cumprimentar eles e eles leram o Salmo 23 para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falando para mim, né? Que a partir daquele momento eu era pastor deles. Aí, beleza, eu disse, irmão, vamos ver, vamos caminhar. Aí um dia, eu falando, pregando, no final do culto, eu estava aqui, não sei fazendo o que aqui em cima, ele veio até ali e disse, pastor, eu queria conversar com o senhor.
E aquele dia foi uma pregação dura, de exortação, e eu estava moído, irmão, moído, meu corpo estava moído. E eu disse, sobe aí e fala. Ele disse, sabe o que é, pastor? Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ele falou, o Senhor é meu pastor. Disse assim, eu fui convidado para fazer o louvor lá na igreja tal, todo domingo de manhã. Mas domingo à noite eu vou estar aqui, tá? E eu vou dizimar aqui. Eu disse, irmão, eu vou falar uma coisa para ti. Se eu te abençoar, eu acho que eu já falei isso daqui para alguns. Se eu disser vai, e aquilo ali me saiu tão espontâneo, eu disse, Sara deixou Abraão deitar com Agar também. E as consequências estão vindo até hoje. Sara deixou Abraão deitar com Agar, irmão. Sabe qual que é o grande problema nosso? A gente não se submete a ninguém, a liderança nenhuma, e a gente quer buscar quem fale aquilo que a gente acha que é verdade. A gente não se submete a ninguém, ou você, fala a verdade, irmão, fala a verdade verdadeira, para você agora. Quando tem um problema em relação à Bíblia, quem você pensa primeiro? Se não fui eu não sou o teu pastor. Para de se enganar. Se a dúvida que você tem da Bíblia, da palavra, a primeira pessoa que você pensa assim, surgiu uma dúvida aqui, eu vou mandar uma mensagem para o meu pastor. Não sou eu não sou teu pastor. Por isso que tu está levando cabeçada até hoje. Porque se eu não sou o teu pastor, se Deus não me colocou aqui para te direcionar espiritualmente, então você está se enganando, irmão. E chega um momento que a gente não pode se enganar mais. Você é pai, você é homem, é você que manda na sua casa. Não é seu filho que vai dizer o que você tem que fazer, não é sua filha que vai dizer o que você tem que fazer, não é sua mulher que vai dizer o que você tem que fazer, a última palavra é sua. Tem que parar de se enganar, irmão. E a última palavra, a palavra de... Ou então, a gente está brincando de ser igreja. Deus, Ele fez uma coisa muito bonita aqui hoje. Só que todos vão desfrutar daquilo que Deus fez? Não. Porque quando eu estava ali embaixo, e eu vou falar a mesma coisa. Há um tempo atrás eu subi aqui em cima e disse, Deus está dando o último aviso a certas pessoas. E eu vou falar a mesma coisa agora. É o último aviso que Deus está dando. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Deus quer que você faça, Deus quer que você faça. Mas se submeta à liderança. Aqui não é a casa da mãe Joana que faz o que quer. É a igreja de Cristo. E se é a igreja de Cristo, precisa ter ordens. E por que a gente não consegue fazer, pastor? Está explicado hoje na palavra. A carne está pulsando mais alto. As minhas vontades e os meus desejos estão pulsando mais alto. Foi uma coisa, na quinta-feira nós falamos na célula, né? Na conversa que nós tivemos na célula. Às vezes a gente não entende, irmãos, que aquilo que a gente está achando que é errado é Deus nos mostrando aonde a gente tem que mudar. E está acontecendo errado, e eu não aprendi ainda que é aquilo que eu preciso mudar. Aí, como eu vou me livrar do pecado? Cruz. Morrer para si mesmo. Agora eu pergunto para você, irmão. Morrer, será que é bom morrer? Quem já morreu alguma vez?
Ufa. Tem uns cartazes aí que a gente vê aí na internet, que tem uns aí. Essa noite, o preletor morreu 15 vezes e voltou. Tem uns, irmão, que falam assim, que foram pro inferno e voltaram. Deixa eu falar uma coisa para você. O inferno nem inaugurado foi ainda. Como que a criatura foi lá? Tem uns que dizem que foi pro céu. Não faça do céu uma banalização, irmãos. No céu não entra pecado. Como sem ter purificado, sem ter ganhado um corpo de glória, eu vou entrar num lugar que é santo? Como? É só a tua vontade, é só a tua imaginação. No céu está Deus, Cristo, o Espírito Santo e os anjos. Só. Não os anjos caídos, os anjos do Senhor. Lê a Bíblia, é só ler. Pegar a Bíblia e ler, irmão. Nem Jesus, depois de ressuscitar, antes de receber o corpo de glória, não pôde subir. Porque quando ele apareceu aos discípulos, o que os discípulos quiseram? Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Ele disse, não me toca. Porque eu ainda não subi para o meu Pai. E se você me tocar, eu não vou conseguir subir porque lá é santo. Então é um monte de história de carochinha que a gente está acreditando, irmão. As pessoas contam história para nós e a gente acredita. E aí, nós temos toda a verdade na nossa frente, é só, pelo amor de Deus, só a gente lê e relê. Mas a gente prefere ouvir a história do irmão que morreu 15 vezes e foi 14 vezes ao inferno, porque a última vez ele não foi, ele voltou. E a gente se emociona. Teve um que me mandaram ouvir esses dias, dizendo que, pessoas oportunistas, irmão, dizendo que o Ronaldo Fenômeno fez um trabalho com ele para ser um jogador famoso. Pelo amor de Deus, foi tu que me mandou, né? Pelo amor de Deus, irmão. Pode existir? Pode, mas por que só agora? Só agora que o cara já parou 10 anos de jogar. Tinha um aí que você apresentava e até eu chorei e vi as pregações dele e comprei o DVD dele. Você que é mais antigo aí, seu Ronaldo, Dona Fátima, vai lembrar dele. Tio Chico. Aí quando eu saí da macumba, que eu era feiticeiro, ele era o bruxo da Globo, da Xuxa. Ele se apresentava. Aí eu fui ver de novo. Aí ele falou assim, um dia ele falou assim, na pregação que eu comprei o DVD dele. Ele disse assim, ó, eu tinha no meu corpo 7.500 falanges de demônio. Eu disse, Eu tinha no meu corpo, eu fiz não sei quanto, eu fiz 200 ou 300 pactos com Satanás. Eu pensei, um não serviu? Teve que fazer 300? Então, tudo coisas que as pessoas falam para quem é leigo, quem não lê a Bíblia, fica assim, ó. Esse é um cara de Deus. E sabe o que vem depois, irmão? Vamos fazer uma oferta. Porque este é um homem de Deus. E precisa pagar as suas contas. E a gente cai por não ler. Aí o povo pega, irmãos, Deus vai falar, né, para o profeta, que o povo dele, o meu povo, Deus falou, sofre porque não quer o conhecimento. E como eles rejeitaram o conhecimento, eu vou rejeitar a minha vontade. A primeira coisa que a gente tem que saber, irmãos, que a gente tem que
entender é aquilo que Deus está falando. E se juntar, presta atenção que eu vou dizer para você. Se ler 1, 2, 3, 4 textos na Bíblia, não tem como falar, irmão, que não é. Agora também não tem como dizer que é com um texto só. Tudo que Paulo falou precisa passar pelo crivo de toda a palavra. Porque tudo é Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, tudo é Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo foi por Ele, tudo precisa ser para Ele. Então, nós somos uma família. Opa, uma pessoa falou amém. Nós somos uma família. E se você não sente, outra verdade que eu vou falar para você. Se você não sente vontade de se encontrar com a tua família, você não faz parte da família. A domingo eu vou almoçar na casa do meu pai, todos os meus irmãos vão lá. Mas eu não vou. Se é um filho top ou um filho rebelde. E daí a gente dá desculpa, né? As pessoas lá em Jaraguá do Sul, Massaranduba, lá para aquela parte de lá, elas dão desculpa. Elas dizem assim, porque fulano de tal está doente, por isso que eu não fui. E essa mulher um dia me ensinou uma frase. Essa primeira aqui. Quem é bom em dar desculpa, como que é? Quem é bom na desculpa não mostra resultado. Quem é bom em dar desculpas não é bom em dar resultado. Toda vez que você dá uma desculpa, você está eliminando um resultado da tua vida. Está vendo como você não precisa pagar para ter as 15 atitudes milionárias do Pablo Marçal? Aqui você também aprende. Então, cada vez que você dá uma desculpa, você está deixando de mostrar um resultado na sua vida. E isso é em tudo. Eu não fiz isso porque... Não, você não fez porque aquilo não era prioridade na sua vida naquele momento. Tinha outra coisa. Eu preciso pegar pesado, irmão. Estamos lá em um grupo de devocional. Faz quantos dias que você não leu devocional? Não tenho tempo. Não, você tem tempo. A prioridade é outra coisa, não é o devocional. Aí como que eu vou ter uma vida com Deus se nem o devocional que o meu pastor coloca e a minha igreja que eu estou inserido está colocando em um grupo, eu não leio? Meu pai fez uma comida, fez um almoço para mim, mas eu vou comer na casa do vizinho. Irmão, vamos crescer, irmão. Vamos crescer, está na hora de crescer. E eu não sei quem lê e quem não lê. Mas eu estou dizendo aqui, eu estou falando, faz quanto tempo que a gente não lê? Porque eu fiz com toda a vontade de... Qual que é o propósito daquilo ali? É a gente se alimentar do mesmo alimento todos. Então nós precisamos entender, irmãos, que às vezes a gente está num mundo... Lembra do desenho do SBT lá que passava o bonequinho da bicicletinha? Faz de conta que a Raquel está na bicicleta. O fantástico mundo do Bob. Ele ia com a bicicleta, ele imaginava as coisas. E a gente, às vezes, como cristãos, a gente imagina as coisas como a gente acha que é, só que na verdade não é como a gente acha, como Deus quer que seja. Então, eu estou saindo daqui tirando um peso das minhas costas hoje, porque eu estou falando aquilo que Deus queria falar com a sua igreja. Não é nada de mim. E hoje é uma noite de ceia.
onde nós temos a oportunidade de nos consertar, onde nós temos a oportunidade de fazer diferente, onde nós temos a oportunidade de não mais viver para nós e viver para Ele. A nossa vida não vai ter valor, irmãos. Presta atenção, eu falo isso do fundo do meu coração. A nossa vida não tem razão se nós não vivermos para aquilo que nós fomos criados. Por isso que tem um monte de gente procurando aí, irmãos. 10 passos para vencer, 7 semanas para vitória, 15 metas para se enriquecer. Os caras vão tudo nisso. Mas ninguém quer realmente saber qual é o propósito para que foi criado. Se perguntar para você, só levanta a mão, não precisa falar e eu não vou perguntar. Qual foi o propósito para qual Deus se criou? Quem sabe? O que Dantes conheceu, escolheu, santificou, predestinou para sermos iguais à imagem do Filho. Deus te escolheu para ser a imagem do Filho. É isso. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E quando eu não expresso o Filho, eu não estou cumprindo o propósito para o qual fui criado. E por isso que eu fico procurando coisas. Porque eu fui criado para expressar Cristo. E só vou me satisfazer. Irmão, isso aqui é muito sério. Eu só vou me satisfazer na minha vida quando eu começar a expressar Cristo. Aí eu fico tão pleno que tudo em minha volta não vale mais nada. Tudo na minha volta, como Paulo diz agora, eu era escriba, eu era fariseu, eu era tudo, eu era doutor, eu era mestre na lei, mas eu joguei tudo fora porque eu encontrei Cristo. Todas as outras coisas são escória. Sabe o que é escória? Estrume. Tudo que eu consegui até agora foi estrume. Agora eu encontrei a verdade, eu encontrei Cristo e isso basta. Então Deus te criou para isso, irmão e irmã. Deus nos fez para isso, para expressar o Filho nessa terra. Ponto. E é isso que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Como eu disse, é a noite de ceia, e Deus tem te dado uma oportunidade. Os pecados foram perdoados. Mais uma vez eu vou dizer, não caia na armadilha de Satanás, querendo que você lembre de algo que aconteceu há 20 anos atrás. Aquilo lá foi lançado no mar do esquecimento. Agora, comece a crucificar a carne. É necessário começar a crucificar. E começar a crucificar a carne, irmão, é simples. Mulher, terça-feira tem oração às 7 horas da noite. Homem, quinta-feira, todos têm a célula Igreja nas Casas, lá na casa do seu Ronaldo, do Robert. Homens, sexta-feira, tem um encontro de homens aqui. Jovens, sábado, tem jovens às 5 horas da tarde, não sei se é lá no Robert, né? Lá na casa do Robert. E domingo tem celebração. Começa assim. Crucificando a carne. Não, mas eu quero, tá tão frio, eu vou ficar em casa. Crucifica a carne quer ficar em casa. Mas eu não quero. Ou melhor, a carne sou eu, né? A carne quer ficar em casa, só que o espírito não quer. E o espírito, irmãos, é que tem que mandar em nós. Amém? Então, em nome de Jesus, que ao você participar da ceia hoje, você pense nisso, você medite nisso. Enquanto você estiver com o pão na mão, pense nisso, irmãos.
E de quem é a ceia, pastor? A ceia é do Senhor. É do Senhor. A ceia não é do Charles, a ceia não é da Marlete, a ceia é do Senhor. O único que pode te proibir de participar da ceia é o dono da ceia. Como que alguém pode chegar para você e dizer assim, ó, não ceie, não coma? Vamos lá. Tô fraco, pastor. Tô assim, debilitado na fé, não tô orando. O que você precisa? Você não, vamos dizer, eu tô fraco, tô debilitado, não tô conseguindo orar. Tô me sentindo fraco, a ponto de desistir. Do que eu preciso? De Cristo. E como que eu vou negar o Cristo para dentro de mim? Por que as pessoas desviam? Porque existem pessoas, com perdão da palavra, estúpidas, que interpretam um texto errado e dizem, não, você não pode ceiar. Se a pessoa precisa de Cristo, como que vai tirar Cristo da pessoa? Com que direito eu vou tirar Cristo de uma pessoa? Aí surge um outro embate, que eu já discuti várias vezes com um amigo meu. Quem não é batizado não pode tomar ceia. Aí eu perguntei para ele, e quem não é batizado pode dizimar? Ah, pode. Eu disse, e qual que é a diferença? Só porque entra dinheiro e o outro não? Como que eu vou tirar Cristo da pessoa, irmão? Se o próprio Cristo disse, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, aquele que não come e não bebe não tem parte comigo. E aí a pessoa está dentro da igreja há anos e não está bebendo e não está comendo de Cristo. Lembrando que, qual foi o pecado original? Comer o alimento errado. Irmãos, não tenha dúvida, não se engane. Se Jesus resolver buscar a igreja dele hoje, você é generoso, 90% que está dentro da igreja fica. Por quê? Primeiro, porque não está fazendo a vontade dele. Segundo, porque está querendo fazer a sua própria vontade. E terceiro, porque está comendo o alimento errado. Deite na cama hoje e pense nisso. Se Jesus voltasse hoje, se eu dormisse agora e eu morresse, ou se Jesus resolver, o último gentil foi salvo, Jesus arrebatou os vencedores, eu iria ou eu ficaria? Pensa, irmão. Pensa porque é necessário a gente pensar. Se está fazendo a tua vontade do jeito que você acha, fica. Ah, mas não fica. Não vou mentir. Mas como que Jesus vai me deixar, pastor? Porque é a vontade dele que precisa ser feita. Amém? A pastora está lá atrás. Se prepare para a ceia. Fique em espírito de oração. E ela vai passar o pão para você. E quando você pega o pão, medite na palavra. Vou pedir para o Robert subir aqui e cantar. Medita na palavra. Medita, irmãos. Pode passar. Fica meditando. Talvez, irmãos, nem... Só pense. Eu estou fazendo a vontade do meu Senhor? Glória a Deus.
coração. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Se coloque de pé.